Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado ao presbítero Cédric pela condução do culto dessa noite. Quero também fazer minhas as palavras de boas-vindas àqueles que nos visitam hoje e, exatamente por causa dos nossos visitantes, lembrar e explicar. A nossa igreja, nós caminhamos em livros inteiros da Palavra de Deus, na exposição da Palavra, nos domingos à noite. E nós estamos há mais de 8 meses, desde julho, caminhando no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta evangelista. E o tema deste livro que temos acompanhado é esse que vai ser projetado ali. Eu quero convidar a todos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Hoje, irmãos, nós chegamos à nossa mensagem número 30, e ela é, na verdade, a segunda parte da 29 que tivemos na semana passada. Semana passada nós vimos o capítulo 32 e hoje nós vamos para o capítulo 33 de Isaías, para onde eu já peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Nesses dois capítulos, irmãos, Isaías está alternando novamente entre o presente e o futuro. Para aqueles que estão esquecidos, Isaías enfrentava uma situação difícil com o povo de Judá e a sua capital Jerusalém, que tinha uma postura, uma atitude de rebeldia para com o Senhor e particularmente para com o seu profeta, e eu poderia dizer, os seus profetas. Então, Isaías usa este cenário daqueles dias para trazer repreensões, que não vai ser o principal foco desta vez, mas ele traz, e também ele começa a desenhar para Judá como será o livramento, primeiramente da Síria, mas futuramente de todos os seus inimigos, tendo o Senhor como responsável por isso que acontecerá. E como eu disse, alternadamente ele irá mostrar como que o sofrimento agora e no futuro antecipa um tempo de refrigério, um tempo de contínua libertação no reino messiânico prometido. Vamos repetir, irmãos, a nossa grande ideia que nós vimos semana passada, e ela vale para a continuação na parte 2, hoje, na mensagem do capítulo 33. Vamos lá? A promessa do reino virá trazendo vitória e justiça para todos. Em nossa segunda parte hoje, veremos como a certeza da condenação dos maus contrasta com a certeza da recompensa dos servos e súditos do rei. Aqueles que colocam a sua esperança em si mesmos e outros ficarão decepcionados. Por outro lado, aqueles que confiam no Senhor e no seu prometido Messias, que nós bem sabemos que veio a ser o Senhor Jesus, estes reinarão absolutamente em segurança e bênçãos com o Senhor no reino que há de vir. Isso dito, irmãos, vamos ler o capítulo 33 em uníssono, um bonito coral, os 24 versículos, do capítulo número 33. Dá uma olhada à sua direita e esquerda e acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Versículo 1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Se tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha envergonhado. Saron é como a Arabá, e Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem.
Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal, como os pinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma das suas cordas. Ali o Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá e nenhuma nau poderosa pelejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Uma coisa imprescindível, amados, para nós acompanharmos, é você ficar com um olho no pregador e outro na palavra de Deus, enquanto nós caminhamos versículo após versículo. No capítulo de hoje, Isaías continua a falar do reino vindouro como forma de confrontar a situação dos seus dias, tanto em relação a Judá, quanto em relação à ameaça assíria. O império estava vindo contra o povo de Deus. Isaías usa a destruição vindoura do inimigo assírio como um modelo, um arquétipo de como os inimigos do rei prometido e dos seus súditos também serão destruídos, também serão tratados. Seguindo a sequência das lições que vimos na primeira parte, hoje começaremos com uma descrição de como a destruição dos inimigos de Deus está incluída na promessa do reino messiânico. E nós vamos então para a nossa quarta lição do nosso texto de hoje, seguindo aquilo que vimos até a terceira na semana passada. Então, em quarto lugar, meus irmãos, a promessa do reino inclui um modelo de destruição dos inimigos de Deus. A promessa do reino inclui o modelo de destruição dos inimigos de Deus. Aumenta o meu retorno um pouquinho. O nosso texto, irmãos, começa com mais um dos ais de Isaías. Desde o capítulo 28, este é o quinto ai proferido pelo profeta. E a quem este ai desta vez está direcionado? Há dois grupos aqui, meus irmãos. Primeiro, o destruidor. Estes são os assírios, o império da vez, o império que está vindo contra o povo de Deus. E eles ainda não foram destruídos aqui, mas já está sendo anunciada a sentença contra eles. E é interessante que é importante ressaltar esse ainda, pois quando chegar, meus irmãos, ao final, a destruição deles será inclusive permitida pelo Senhor, e os assírios de fato serão aniquilados. E o segundo grupo é o traidor.
Esse grupo é o grupo dos que habitam em Jerusalém, porém tem traído o povo e tem traído o próprio Deus a buscar acordos, alianças, parcerias com nações ímpias, como por exemplo o Egito, que nós vimos no capítulo 31. Para lembrar um pouquinho, lá nós tivemos o outro ai, que diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Esses são os traidores, são esses e os seus líderes a quem Isaías aqui está endereçando. Eles seriam inclusive traídos exatamente por aqueles em que eles estavam colocando a sua confiança. O pronunciamento da desgraça contra o opressor foi seguido por uma oração dos fiéis. A implicação, meus irmãos, é que o opressor encontra a sua condenação provavelmente porque o povo de Deus começou a clamar, começou a buscar exatamente como tinha feito desde o começo. Há tanto tempo, meus irmãos, a ameaça síria está sendo anunciada contra Judá. Como nós temos falado tantas vezes, eles vêm varrendo todo o mundo conhecido da época. E Judá sabia que o seu dia, a sua senha, iria chegar. E em lugar de prontamente buscar o Senhor, atendendo a palavra do profeta Isaías, eles buscavam alternativas humanas, falsos socorros, como vimos em outras mensagens, buscando alianças que nada podiam fazer. Mas agora a oração começa com uma petição para que Deus seja misericordioso com o seu povo. Que Deus seja a força e a salvação nesses tempos de angústia. O profeta estava confiante no resultado desta oração. Ele previu que o exército tirano, fugindo, e os homens de Judá, saltando como gafanhotos, iriam recolher o despojo. Eu, obviamente, não preciso dar um spoiler, porque você já leu este livro outros anos de Isaías, e você sabe que daqui a pouco nós vamos chegar exatamente a este acontecimento na história de Judá, quando o Império Assírio será humilhado diante da pequena nação de Judá e a pequena cidade de Jerusalém. Mas seguindo o nosso texto, irmãos, no verso 2, olha aí, o profeta dá o exemplo de qual deveria ser então essa atitude de dependência daqueles que não acompanhavam os traidores. Eles deveriam buscar o Senhor para alcançar misericórdia. Exatamente o que Isaías, como eu disse, vem pregando e aconselhando o povo, irmãos, literalmente há mais de décadas. Isaías começou, irmãos, a avisar o povo durante os reinados de Uzias e Jotão, reis anteriores, certo? Que temiam o Senhor. Porém o povo se afastava de Deus. Mas Isaías continuou. E depois nos dias de Acais, rei que fazia o que o Senhor não aprovava, agora ele continuava pregando e o povo continuava resistindo. E agora chegam os dias do do rei Ezequias. E Ezequias, meus irmãos, por outro lado, de novo, temia o Senhor. E no 4º ano do seu reinado, o povo se via em apuros, porque a sua confiança no Senhor era dividida. Parte buscava o Senhor e parte pressionava o rei e os governantes a fazer essas alianças com outros povos. A confiança no Senhor não era total. Eles deviam, meus irmãos, como dá exemplo aqui Isaías, confiar no Senhor, diante de quem, diz o texto, os povos fogem e as nações são dispersas. Verso 3. Isaías aqui apresenta mais uma vez, mais uma razão pela qual o povo de Jerusalém deveria confiar e buscar o Senhor em lugar de meios humanos, de potências humanas da época e outras nações. E aí, mal eles clamam ao Senhor, segue no verso 4, expressando a sua confiança de que sim, as nações ímpias seriam derrotadas. Isso é algo, meus irmãos, que nos lembra exatamente o cenário futuro que acontecerá no final da tribulação e na transição para o reino messiânico. Todos, absolutamente todos os ímpios serão derrotados e removidos, e apenas os súditos do reino irão herdar o reino e, como diz o texto, terão toda a terra como despojo. Tudo aquilo que ficará para trás, ficará para ser usado pelos súditos do reino. No versos 5 e 6, Isaías se volta novamente para esse remanescente fiel, para os súditos do reino, para que eles possam lembrar de exaltar o Senhor naquele dia onde Ele transformará Jerusalém no centro de onde emanará retidão e justiça para todo o mundo. O Senhor será o catalisador, o provocador, o realizador disso tudo. É por causa do Senhor e por meio dele que tudo isso acontecerá. Porém,
somente acontecerá para os que temem o Senhor. Isso será, meus irmãos, algo que atingirá todos os súditos do reino no começo do reino. Mas o aviso fica importante e presente para as gerações futuras. Eles deveriam, por sua vez, também temer, isto é, se submeter de maneira voluntária, em serviço amoroso a esse justo rei que agora governa sobre todos. E assim, usufruir de salvação, sabedoria e conhecimento para as suas vidas. E aí, voltando-se novamente, irmãos, para as pessoas dos seus dias, especialmente para aqueles rebeldes, os traidores, Isaías fala no verso 7 que esses heróis, de quem ele está falando? Daqueles que foram enviados para buscar ajuda estrangeira. Esses embaixadores, agora, eles estariam chorando nas ruas. Todo esforço, toda a confiança que eles tiveram na sua missão, vamos chamar assim, agora se mostrava como inútil. Eles estavam sem socorro, eles estavam sem alternativa, e lá vinha o Império Assírio contra eles. No verso 8, eles olham para a estrada, à espera dos seus aliados, mas ninguém vem. Elas estão desertas. As alianças falharam. Os traidores foram traídos. Como uma imagem, meus irmãos, dessa desolação da falsa esperança, o verso 9 fala que o Líbano, ao norte de Israel, conhecido pelas suas florestas de cedro, iria murchar. Saron era a planície costeira ao sul do Monte Carmelo, estendendo-se para o interior até a região montanhosa de Efraim, uma região fértil. Sharon, porém, se tornaria um deserto como a Arabá. Arabá significa árido ou seco. O vale desolado que se estende do Mar Morto até o sul. O que Isaías está fazendo aqui, meus irmãos? Isaías está descrevendo o caminho da campanha assíria. Os assírios vieram lá pelo norte, até chegar até o litoral e começaram a descer e chegar até a região que conhecemos até hoje como Gaza, onde na época habitavam os filisteus, e vieram conquistando tudo, e agora fazem uma curva para dentro, para esse lado de cá, para a direita, para o leste, em direção a Jerusalém. Isaías está mostrando como essa desolação e destruição era um retrato de que vocês não têm como salvar a si mesmos. Se você quisesse colocar, meus irmãos, num cenário como hoje, cá estamos nós, na dividida e rebelde Boa Vista. E contra nós está vindo nada mais, nada menos que os Estados Unidos, uma China. E em lugar de buscar o Senhor, nós estamos pedindo ajuda à Guiana, ou a Venezuela, piorou, com todo respeito, ou a Argentina, ou quem quer que seja. Essa é, meus irmãos, a falta de lógica da cabeça das pessoas desse tempo. E década após década, Isaías está dizendo: não, busquem o Senhor, Ele será suficiente, Ele vai salvar vocês. Quando o Senhor, meus irmãos, usasse os assírios contra Judá, os planos de Judá, humanos para a paz, dariam em nada. Isaías retrata isso com a figura de que se o povo não desse a luz, nada seria como palha e como mato seco, para facilmente ser queimado. Isaías está dizendo: todos os seus esforços são facilmente queimados, como palha seca, como mato seco, tudo será exterminado. Este relato, meus irmãos, de punição, não deveria ser algo que preocupasse o povo de Deus. A destruição não pertenceria a eles, pertencia àqueles povos rebeldes. Eles deveriam se sujeitar e confiar no Senhor. Quando Deus, meus irmãos, mostra a destruição dos inimigos, inclusive esse é o teor do cântico que cantamos agora há pouco, o caminho de Deus é perfeito, isso é um salmo. O salmista está dizendo exatamente como que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Poder se cantar naqueles dias de Jerusalém, não é verdade? E por causa do Senhor, eles pisavam nos seus inimigos. Nós estamos falando aqui de inimigos, a não ser esses que estão indo contra Judá e Jerusalém ao redor, e os venceriam. Mas se estivesse andando no caminho de Deus que é perfeito, se estivesse ouvindo e atentando à palavra do Senhor que é poder. Mas não era isso que ele estava fazendo. Deus promete guardar-nos, Deus promete guardar o seu povo, mas Ele espera, Ele deseja, Ele exige de nós
que nós possamos estar submetidos à sua vontade. E para tanto Ele nos dá a garantia, mostrando um modelo de destruição dos inimigos, que só depende do seu querer, da sua vontade, e assim Ele o fará. E aí Deus continua. No versículos 13 a 16, meus irmãos, nós temos a nossa segunda parte da nossa mensagem, a quinta, na verdade, na sequência da semana passada. A promessa do reino fica evidente no contraste entre os condenados e os súditos, entre os rebeldes, os traidores, e os súditos, o remanescente fiel. Essa seção do meio do capítulo, irmãos, Isaías usa mais uma vez do recurso do contraste que tantas vezes ele usou até agora. Afinal, os rebeldes que rejeitavam a palavra do Senhor por meio de seu profeta precisavam compreender que só havia e só há duas alternativas. A primeira pertence àqueles que rejeitam o Senhor, e a segunda, àqueles que se rendem diante do nosso Deus. Eu quero enfatizar isso, minha gente, especialmente para aqueles que ainda estão definindo, vamos chamar assim, a sua situação. Você quer buscar a Deus, você quer andar com Deus, mas você não sabe exatamente como está o seu relacionamento com Deus. Deixa eu lhe garantir essa noite que há 2.700 anos atrás e hoje também nada mudou. Só existem dois grupos na humanidade. Esse grupo não é o pessoal do hemisfério norte, do hemisfério sul, não é do ocidente e do oriente, não é entre pobres e ricos, ou entre esta ou aquela raça, nada disso. Essas são divisões que existem na humanidade, mas não são relevantes para a eternidade. Na eternidade só há, como aqui, dois grupos. O grupo rebelde, o grupo que vive e decide viver a sua vida pela sua própria diretriz, sua própria vontade. Aquele que diz: Senhor, eu sei o que eu devo fazer na minha vida, e Deus diz: seja feita a sua vontade. E ele segue a vida longe de Deus. Mas há um outro grupo. O grupo daqueles que reconhecem a sua limitação, a sua fragilidade, a sua pequenez, e se rendem ao Senhor, e obedecem ao Senhor, e creem no Senhor, e servem ao Senhor. Esse é o contraste que ele vai trazer aqui. Ele já vem, inclusive, meus irmãos, dado no início a descrição dos rebeldes, lá no verso 1 a gente viu, né? Chamando-os de traidores. Ele falou como os destruidores também seriam destruídos, e esses traidores seriam depois traídos por aqueles em quem eles haviam confiado. E então no verso 13, continuando, através de Isaías, o Senhor conclama o povo em todo lugar, longe ou perto, para que atentem para as suas obras e reconheçam o seu poder. Em um tempo, meus irmãos, onde os recursos de registro dos fatos não é como hoje em dia, nós estamos gravando esta mensagem, você pode gravar algo no seu celular, não é? É muito mais fácil hoje você ter uma coisa e perpetuar pelos próximos 1000 anos, se alguém não perder aquela gravação. Não era assim antigamente. Não era tão fácil manter o registro. Os discursos, as pregações, as profecias frequentemente narravam eventos do passado para lembrá-los de qual era a importância para o presente. Não é o que Isaías vai fazer aqui exatamente no nosso texto, não há uma literal descrição, mas há, meus irmãos, no nosso texto um desafio do povo para que ele olhe para o que o Senhor havia feito e volte a crer. Olhe para aquilo que eu gosto de chamar, os irmãos já sabem, do currículo de Deus, do histórico de Deus. Isso é interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos o livro de Salmos, muitas dessas músicas, são 150 músicas, falam exatamente disso. De como ele abriu o mar vermelho, de como ele alimentou o povo com maná, de como ele conquistou este povo e aquele povo, e Bazã. Lembra de tudo isso? Por que o músico escrevia essas músicas? Para que o povo cantando pudesse lembrar e contar à próxima geração aquilo que o Senhor havia fazendo. Agora preste atenção, meus irmãos, não foi exatamente essa a principal falha do povo de Israel, do povo de Judá? Esqueceu-se de narrar e contar às próximas gerações. Esqueceu-se de contar aos seus filhos. O Senhor então, meus irmãos, chama o povo: lembre dos meus feitos, lembre do que eu já fiz. E dentre esses feitos, meus irmãos, está o mais próximo e óbvio. Em tempos, meus irmãos, quando o Império Assírio, como eu disse, varria cidades e nações inteiras, a pequena Jerusalém, com sua pouca defesa, ainda estava de pé. Isso, meus irmãos, era unicamente por causa do Senhor.
É verdade, ainda vai haver um livramento muito maior e fantástico daqui a alguns capítulos, daqui a pouco a gente chega lá, mais algumas semanas apenas. Mas venhamos e convenhamos, já era para Jerusalém ter caído. Quando Israel, meus irmãos, o reino do norte caiu sob o domínio deste mesmo Império Assírio, a lógica, eu creio, de qualquer estrategista é: a gente já está aqui, bora aqui na província do lado, é só mais um pouquinho ao sul. Mas o Senhor impediu, eles não continuaram a sua campanha, voltaram para o seu império, e aí sim, anos depois, vão chegar às portas de Jerusalém e vão ser terminantemente derrotados. Ainda assim, o verso 14 mostra o quanto eles estavam, apesar de todo o currículo de Deus, irmãos, aterrorizados diante da ameaça do inimigo, diante da iminência da chegada dos assírios. Porém, diz o texto, não são todos que estão tremendo, são somente os pecadores e os ímpios que estão tomados de tremor e medo. Por quê? Porque eles têm colocado a sua confiança no lugar errado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. De vez em quando nós somos surpreendidos com notícias que não gostaríamos, não é verdade? Um diagnóstico ou a possibilidade de uma notícia que vem de longe. Qual é a nossa principal reação? Claro, humanamente, nossos joelhos batem, a gente treme, humanamente a gente é afetado, isso é normal. O primeiro impacto, quando recebemos tais notícias, é esperado. O que vem depois é determinado no seguinte fato: em quem eu tenho colocado a minha confiança, em quem eu tenho depositado a minha esperança. Muitas vezes essas notícias são humanamente aterrorizantes, causam tremor, diagnósticos ou situações que quase ninguém conseguiu se livrar daquilo. E nossa primeira atitude hoje em dia é ir para o Google, né? Pesquisar sobre aquela calamidade que acometeu sobre as nossas vidas. E quando vemos os prognósticos ruins, os joelhos que batiam agora estão praticamente causando um terremoto. Por quê? Porque temos colocado a nossa confiança no lugar errado. Aqueles tremiam de medo e estavam apavorados, porque viam um fogo consumidor. Havia, meus irmãos, uma expectativa de derrota, de aniquilamento. E esse remanescente de Jerusalém, que não vivia em temor, era a esperança de que se buscasse o Senhor. Quem são eles? Qual é a diferença? Como é que eles resistem diante de tanta tribulação? Qual é o comportamento deles que marca de que eles estão confiando no Senhor e não andando em um caminho contrário ao que Deus se agrada? O verso 15 revela que eles andam, diz o texto, corretamente. Diz que eles falam o que é reto. Diz que seu comportamento e suas palavras refletem aqueles que temem o Senhor e o obedecem. O verso diz que eles não participam de lucro desonesto, não aceitam subornos. Aqui, meus irmãos, o Senhor está mandando uma direta, não é nem uma indireta. Exatamente aqueles no poder que estavam inebriados pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, que viviam inclusive de maneira ilegal, aceitando subornos, como diz o texto. Então perceba, meus irmãos, quando eu alimento um comportamento, quando eu alimento uma postura pecaminosa, antiética, imoral, ilegal, o que quer que seja, como fé, confiança, esperança brota no coração deles? Absolutamente nunca. É como se nós estivéssemos tratando aqui, meus irmãos, de duas alternativas: um círculo vicioso ou um círculo virtuoso. Do lado do círculo vicioso estão os traidores, os ímpios, os pecadores de Jerusalém. O seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua arrogância, que a gente está vendo desde o começo. Vocês lembram das mulheres de Jerusalém, semana passada? Que era uma menção às mulheres de Jerusalém que foram mencionadas lá no começo do nosso livro. Altivas, na moda, arrumadas, andavam como se fossem celebridades pela cidade e eram invejadas, eram admiradas por todos. Deste lado, meus irmãos, nesse ciclo vicioso, um comportamento pecaminoso alimentava o outro,
não existe condição de se surgir fé, esperança, confiança nesse coração. Por outro lado, aqueles que já viam, meus irmãos, andando com o Senhor, confiando no Deus de Israel, no Deus dos seus antepassados, no currículo de Deus, esses, por outro lado, não participavam dessas obras. Eles falavam que era correto, andavam de maneira reta, viviam um círculo virtuoso. É nesse coração que Deus infunde fé, confiança e esperança. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que vale a pena andar certo, andar em santidade, essa é a palavra para nós, andar em excelência, andar de uma maneira que glorifica o nosso Deus. Ações, palavras eram longe da corrupção, eram longe até das tramas de morte. Esses ímpios tramavam assassinato, mas os que temem ao Senhor se desviavam de toda sorte de mal, de toda sorte de maldade. Em resumo, o Senhor, retratando aqui, Yahweh convocava aqueles que estavam longe e perto para reconhecer o seu poder pela derrota esmagadora que viria sobre os assírios, que logo, inclusive, seria registrado aqui no livro de Isaías, como já disse várias vezes. Os pecadores dentro de Jerusalém, por outro lado, seriam talvez levados ao arrependimento pela demonstração divina do poder de Deus contra a Síria. Eles estariam e deveriam estar preocupados com o tipo de pessoa que resistiriam ao fogo consumidor de Deus, da presença de Deus. E aí Isaías traz essa descrição que eu mencionei agora há pouco. Anda em retidão, fala com sinceridade, rejeita ganhos injustos, rejeita subornos, não anda nem perto da ideia de derramamento de sangue e, finalmente, anda longe de qualquer maldade. Irmãos, nós vivemos numa sociedade extremamente corrompida. É muito difícil você abrir qualquer rede social ou qualquer dispositivo de informação, de noticiário, e não ver a demonstração do ser humano. De vez em quando, meus irmãos, acontecem algumas coisas que você fica pensando: o que está acontecendo? Ele está numa realidade alternativa? É possível isso? Essa semana eu via mais notícias daquele caso lá no sul do Brasil, daquele pai e esposo que perdeu a família inteira nas mãos de um sociopata, de um maluco que deveria estar preso. Mas a justiça dos homens com J minúsculo não funciona. Num mundo como esse, o Evangelho é a única esperança. Não há reforma real na educação. Não há reforma real no progresso financeiro. Charles Spurgeon contava essa história que já narrei para os irmãos, que se em lugar de pegar um ladrão de ferrovias, o que era um ladrão de ferrovias? Era um ladrão derrapado. Ele roubava os cravos que seguravam os dormentes do lugar, porque eles eram de um metal mais valioso, mais precioso, não ouro nem nada, mas era melhor para ser vendido. Ele roubava esses cravos grandes que prendiam os dormentes, as madeiras na ferrovia, e sem isso, o risco dos trens descarrilharem era imenso. Então era um crime grave. Charles Spurgeon dizia que em lugar de você pegar o ladrão de ferrovias e mandá-lo para a prisão, se você mandá-lo para Oxford, a famosa universidade na Inglaterra, quando ele saísse de lá, ele voltaria e roubaria toda a ferrovia. Que nada mais é do que um ladrão educado agora, preparado para fazer coisas piores. Educação, esporte, o pessoal aposta muito em esporte, não é isso? Como modelo de reforma social. Todas essas coisas são paliativas. Até certo ponto, concordo, funcionam. Mas a única coisa que transforma verdadeiramente e totalmente o coração humano, ao ponto dele poder agora ser receptáculo de fé, esperança, confiança no Senhor, é o Evangelho. É a transformação que Cristo Jesus traz à nossa vida, que o Rei Messias prometido nesse texto, mas que já veio para nós há 2000 anos, traz para nós de maneira incontestável. Aquele que na semana que vem, no próximo fim de semana, vamos lembrar mais uma vez da sua morte e ressurreição. Hoje, apesar que é disputado se é hoje,
ou se foi, na verdade, na segunda-feira, ele estaria entrando, adivinha onde? Nessa mesma Jerusalém. 700 anos depois, praticamente. Os descendentes desses que estão ouvindo a palavra de Isaías. Já pensou? Esses que hoje estão rejeitando a mensagem de Isaías. Esses que hoje, alguns capítulos atrás, disseram: não fale para nós essas coisas. Nos pregue ilusões. Nos pregue coisas bonitinhas, coisas fáceis de aceitar. 700 anos depois, eles estariam fazendo a mesma coisa. Não eles, mas seus descendentes. Sabe por que eu sei disso? Porque o próprio Senhor Jesus usou as palavras do próprio Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só esses, meus irmãos, que se rendem aos senhores, que estão nesse círculo virtuoso e que experimentam a fé e a confiança no Senhor, só a esse é prometido que viveriam em segurança. Termina o nosso texto: e se deleitarão nas bênçãos do reino, segurança e abundância, mais uma vez sendo ditas pelo profeta. Por quê? Porque ele está mostrando o contraste daqueles que têm rejeitado o Senhor e aqueles que têm se rendido a Ele. Aqueles que fossem aprovados por terem confiado no Senhor e não terem confiado nas falsas e fracas alianças com outros povos, eles tinham a certeza do Senhor que eles poderiam olhar para o futuro com esperança. Poderiam ver o rei um dia em seu prometido reino. Isaías, portanto, irmãos, nos traz novamente a lembrança que no Antigo Testamento não bastava você ser judeu. Não bastava ter nascido e morado em Jerusalém. Isso não era bastante. A fé, isto é, a confiança no Senhor, sempre foi e continua sendo o divisor de águas. Os incrédulos e independentes sofreriam a perda, a destruição. Os fiéis e dependentes do Senhor seriam recompensados. É triste, meus irmãos, que o destino de Jerusalém, infelizmente, foi definido por uma maioria rebelde, por uma maioria que rejeitou o Senhor. Muitos dos fiéis desses dias e dos séculos, das décadas posteriores, sofreram por causa dos infiéis. Porém, viveram uma vida cheia de esperança, sabendo que haveria um dia de restauração, um dia de um reino prometido. Aí nós chegamos, irmãos, à nossa última sessão do nosso texto, versículo 17 até o versículo 24. E para encerrar, meus irmãos, esta mensagem de duas partes, 2 domingos, nosso sexto ponto é o seguinte: a promessa do reino será mais maravilhosa pela ausência ou por causa da ausência dos adversários. Vou colocar por causa aí, depois os irmãos corrijam. A promessa do reino será mais maravilhosa por causa da ausência de adversários. Então, nesse reino de segurança e abundância, que nos disse o versículo 16, o nosso texto continua com promessas para os súditos. No centro dessas promessas, no final do capítulo, está a ausência de adversários. No contexto de Isaías, meus irmãos, isso é especialmente relevante, especialmente especial. Desde o tempo em que o povo hebreu estava no Egito, depois chegando a Canaã e se conquistando, se tornando a nação de Israel, ele sempre lidou com adversários e ou conquistadores estrangeiros. De fato, nesses dias de Isaías, depois da ameaça assíria, a gente já falou isso, logo chegam e eles cairiam cativos dos babilônios. Na fila da história, depois vieram os medo-persas, depois os gregos e finalmente os romanos, chegando até e depois dos dias de Jesus nessa terra. Ou seja, a presença adversária é, infelizmente, uma marca até da história e da cultura do povo de Israel, inclusive até o dia de hoje. Bem, então agora no verso 17, Isaías começa a retratar uma outra realidade: o reino onde os súditos viveriam sem absolutamente nenhuma oposição ou nenhum adversário. No centro deste reino encontramos, é claro, o seu rei. Lá todos poderão ver o Rei Messias, o Senhor Jesus, em seu esplendor
e verão toda a extensão do seu domínio. Em outras palavras, todo o planeta Terra. De norte a sul, de leste a oeste, não haverá um palmo sobre o qual ele não seja rei e senhor. Os sofrimentos do passado, versos 18 e 19, serão nada mais do que uma mera lembrança. As autoridades, que eram símbolo da opressão, não serão mais encontradas. E a prova, ou desculpe, o povo que os oprimia, também não será mais visto. Os rebeldes e arrogantes não estarão neste reino. E a gente lembra, meus irmãos, o que nós aprendemos lá no capítulo 24. A completa, meus irmãos, remoção de todo mal e maldade é uma das condições que acontecerão antes do estabelecimento do reino. Em Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus, inclusive, anuncia esses dias, equiparando com os dias de Noé, onde ele fala que será como os dias de Noé. Ele vai dizer: dois estão no campo, um será tomado, outro será tirado. Quem é tomado? Quem é tomado nos dias de Noé? Os ímpios. Eles foram retirados de cena e apenas Noé e sua família permaneceram. Aqueles que Deus julgou como justos naquele tempo, naquela situação. Da mesma forma, no final, meus irmãos, dos tempos, antes da restauração do reino, Deus removerá todos os ímpios da terra e começará um reino de justiça plena, de equidade plena, apenas com os súditos do reino. O rei está no centro, mas também no centro está a sua cidade, nos diz o verso 20. Ela é chamada no Antigo Testamento de cidade de Davi, mas agora, para o descendente mais ilustre de Davi, que reina a partir de Jerusalém, aqui chamada Sião, nós podemos dizer que será a cidade do Messias. Ela agora é símbolo não mais de tristeza, não mais de perseguição, não mais de problemas, não mais de opressão. Diz o texto que agora ela é símbolo de alegria, de festas, de morada, de paz. E principalmente, meus irmãos, esse status é permanente, é perene, e nada poderá mudar isso. E a razão que acreditamos nisso, meus irmãos, nos é dada no verso 21. Por que esta situação de festa de paz será perene? Não é por causa do poderio bélico, não é por causa do poderio econômico, não é por causa do poder político, não é por causa desses elementos de poder que o mundo de hoje se apoia. Não. A razão da perenidade da paz e da segurança e da justiça no reino, diz o texto aqui: ali o Senhor será o poderoso para nós. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa segurança. E a segurança é tamanha, meus irmãos, que pode ser comparada com rios largos, onde sequer um barco de guerra consegue passar para atacar os súditos do reino. Isaías, meus irmãos, ele se desdobra em falas poéticas para poder fazer o povo dos seus dias entender o que Deus está oferecendo para eles, o que Deus está prometendo para eles. E aí, vez após vez, eles vêm rejeitando exatamente essas palavras. Vez após vez, eles vêm rejeitando a palavra do profeta de Deus. Novamente, a razão do fracasso de quem tentasse alguma coisa contra o rei e seus súditos reside, é claro, na própria pessoa do rei. Ele será para nós, diz o texto, como juiz e legislador. Ele nos salvará de todo mal, pois nenhum mal prosperará enquanto ele guarda, enquanto ele protege o seu reino. No verso 23 temos a descrição de um barco que não ameaça a nada e nem a ninguém. Olha lá, cordas, mastro e velas não estão como deveriam estar para oferecer algum perigo. Então tudo que os adversários tinham como precioso e como tesouro se torna despojo, se torna recompensa para os súditos do reino. Eles estarão tão impotentes que até se fosse um aleijado, ele seria capaz de vencê-los, de conquistá-los e despojá-los dos seus tesouros. Isaías usa aqui, meus irmãos, essas expressões de exagero, de hipérbole, para dizer: não precisa de muito. O Senhor vai nos garantir, vai lhes garantir tamanha vitória, que até alguém incapaz, alguém que não seria levado para uma guerra, seria suficiente para tirar os despojos, os tesouros desses que tentariam vir contra nós. Nosso texto se encerra no verso 24, falando mais uma vez: uma doença será exterminada no reino. Já vimos isso várias vezes. Porém, mais importante, irmãos, do que a saúde física é o que vem em seguida. Os súditos experimentarão, gozarão de saúde espiritual, uma vez que seus pecados serão perdoados pelo rei. Por quê?
porque o remanescente que herdar o reino terá se rendido ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e serão perdoados por Ele. Mais uma descrição, mais um texto que vem nos trazer, meus irmãos, essa esperança de olhar para o futuro, de um futuro já mapeado, programado, preparado pelo nosso Deus. Algo que já está garantido para todos nós. E como isso pode ter impacto na nossa vida hoje? Vamos lá. A promessa do reino inclui um modelo de destruição dos inimigos de Deus. Semana passada, em nosso momento missionário, assistimos ao testemunho da irmã Lalise, da Etiópia. Vocês lembram? Ela, com apenas 6 meses de casada, teve o seu marido assassinado por muçulmanos pelo único motivo de pregar o Evangelho. Meses atrás, militantes ensandecidos gritavam palavras de ordem contra a Bíblia e contra cristãos por sua influência retrógrada na educação. Sabe qual país foi isso? Brasil. Hoje, o nosso momento missionário, eu nem sabia qual era o vídeo que seria passar, tivemos mais um exemplo. Prédio onde nossos irmãos se reúnem, em Uganda, não é isso? Destruído, vilas destruídas. Uma senhora de idade, que ameaça terrível, né? Assassinada e queimada completamente por pregar o Evangelho. Quer seja, amados, a ameaça física ou ameaça apenas de palavras, como em grande parte ainda é em nosso país, essa é uma realidade para o cristianismo nos últimos 2000 anos. Você pode estar confuso, não, pastor? Teve uma fase negra do cristianismo em que nós fomos os opressores. Não. Teve uma fase negra de uma instituição que se chama cristã, e em que eles foram os opressores. Os verdadeiros cristãos sempre foram os perseguidos. Sabe por que eu sei disso, irmãos? Porque o verdadeiro cristão leu o Sermão do Monte. Ele aprendeu a dar a outra face. Ele aprendeu a andar a segunda milha. Ele aprendeu a orar pelos que lhe perseguem e orar pelos seus inimigos. Esses que durante a história mancharam o nome do cristianismo, levando falsamente a bandeira do cristianismo, não eram verdadeiros cristãos. Então, nos últimos 2000 anos, meus irmãos, estar com adversários a seu encalço foi a realidade dos cristãos. E eu sinto lhes dizer, não vai melhorar. Aqui e acolá nós podemos ver mudanças. Talvez governos mudem nesses países que temos visto, particularmente na África, e algumas dessas situações de perseguição possam se amainar, talvez. Mas no geral, não vai melhorar. Porém, o nosso rei irá vencer esses e todos os nossos adversários, de 2 maneiras. A uns, ele irá converter o coração. E como Paulo, vai transformar inimigos e nossos irmãos em Cristo. A outros, porém, ele irá derrotá-los, condenando-os por sua rebeldia, exatamente como lemos no Catecismo hoje, na pergunta 43. Se essa noite você não tem certeza qual é a sua relação com Deus, você sabe que Ele existe ou crê que Ele existe, o que eu posso lhe dizer hoje é que você se volte para o Senhor, se renda a Ele, creia nele e possa ter o seu coração transformado. A palavra de Deus diz que todos nós, a mim incluído, antes de nos rendermos a Cristo, éramos inimigos de Deus e éramos alvo da sua ira. Mas Deus, com grande amor com que nos amou, pela graça nos salvou, pela misericórdia de Deus nos alcançou e nos transformou, disse o Senhor Jesus, não apenas em servos, mas em seus amigos. É isso que o Senhor vai fazer com boa parte daqueles que são hoje ainda opositores do Evangelho. Algumas semanas atrás eu ouvi um testemunho de um ex-combatente, olha lá, do Hamas. E ele narrou quantas coisas horríveis ele fez ao longo dos anos. Hoje ele não mora mais no Oriente Médio, ele não pode morar mais lá. Por quê? Porque um dia ele encontrou-se com um cristão, a quem ele considerava inimigo, a quem ele odiava. Esse cristão estendeu a sua mão, mostrou amor e misericórdia pela vida dele,
abriu a sua casa e aquele homem foi transformado pelo poder do Evangelho. Hoje ele mora no exílio do seu próprio povo, porque se voltar, a religião da paz o assassina, o mata. Eu, obviamente, estou colocando religião da paz entre aspas aqui. Por quê? Porque agora ele encontrou o Senhor Jesus e abandonou tudo aquilo. Aquele que era inimigo, agora é irmão, é amigo, é aquele que vive pelo Evangelho. A promessa do reino fica evidente, número 5, no contraste entre os condenados e os súditos. Então, diante do que o nosso texto traz, falando desse contraste, dos condenados por sua rebeldia e os resgatados por sua confiança no rei, eu volto a perguntar: onde você se posiciona hoje? Não, eu não estou perguntando se você é uma boa pessoa. Eu não estou perguntando se você é uma boa filha, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Eu não estou perguntando se você faz tudo certinho, já fez até seu imposto de renda este ano. Eu não estou perguntando se você se considera uma pessoa boa. Eu estou perguntando aonde você se posiciona. Porque, como eu disse já alguns minutos atrás, só existem 2 grupos na humanidade. Eu não estou me referindo àqueles que são desta igreja, ou batistas, ou qualquer outro rótulo. Eu estou me referindo àquele que a palavra de Deus diz, que já confiou e entregou sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, e aqueles que ainda não. Então, esse reino prometido, e muito mais do que ele, a própria vida eterna, estão mais próximos de nós do que estavam para Isaías há 2.700 anos atrás. Ou seja, nós estamos de fato, meus irmãos, nos 5 minutos finais do fim da história. Estamos próximos àquilo que o Senhor Jesus nos avisou que aconteceria. Pode acontecer inclusive esta noite, como nós aprendemos em nossa conferência. Quando é que Cristo volta, irmãos? Hoje. Não há absolutamente nada que impeça que o Senhor Jesus volte exatamente hoje. Então, como diz a palavra de Deus, que cada um de nós se prepare para se encontrar com o seu Deus. Se você se encontrar com Ele, como você se enxergaria diante dele? Como rebelde ou como súdito? Por fim, a promessa do reino será mais maravilhosa por causa da ausência de adversários. Podemos descansar, amados, nas promessas do Senhor de que haverá um dia em que nada nem ninguém se oporá à verdade, e muito menos se oporá àquele que é a verdade. O reino será este lugar de absoluta comunhão entre os homens e com o Senhor. Paz, justiça e equidade reinarão de forma absoluta. Nosso maior adversário, Satanás, estará impedido de agir, e os homens que foram adversários por séculos são agora pacificados. Nesse cenário, meus irmãos, de absoluta paz e harmonia, o Senhor Jesus vai mostrar que o nosso maior inimigo não é a cultura, não é o governo, não é a sociedade e nem é Satanás. O nosso maior inimigo está diante do espelho toda manhã quando nós olhamos. O nosso coração precisa todo dia ser alcançado pela misericórdia de Deus, se render a Ele e reconhecer como nós somos fáceis e rápidos em abandonar a palavra do Senhor e a vontade dEle. Mas, interessantemente, todo dia, quando olharmos a palavra do Senhor, o Evangelho está ali, em cada página, nos mostrando a nossa pequenez e inaptitude, mostrando a grandeza e a plena garantia que temos em Cristo Jesus, de sermos nele salvos cada dia. Que o Senhor possa, meus irmãos, essas promessas repetidas que Isaías tem feito, que eu creio, é claro, que é fruto primeiro do coração do Senhor naquela época, que amava tanto o seu povo, que havia escrito o nome do seu povo na sua mão, que não podia se esquecer do seu povo. Que essa atmosfera, meus irmãos, de tamanho amor do Senhor por eles, possa refletir em nós, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor continua não desistindo de nós. Hoje você veio aqui, e outros não vieram, por problemas, por situações, por compromissos. Você está assistindo este vídeo porque Deus assim o deseja. Que você ouça, creia com o coração e seja salvo. E você que já pertence a Cristo Jesus, que você renove o seu voto, renove a sua confiança, renove a sua fé nesse Deus maravilhoso
que nos tem chamado com tantas promessas. Amém. Deus querido, muito obrigado porque podemos sempre olhar para o futuro com esperança. Porque o nosso Rei é vivo. Porque o nosso Rei é fiel. Porque o nosso Rei não lhe é possível mentir. Ele tem prometido voltar para continuar a nossa história, quando reinaremos e serviremos com Ele. Muito obrigado, Deus, por tudo isso e a segurança que isso traz às nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.